como nós estamos falando de patrimônio, né, e quisemos afirmar, reafirmar aqui que o patrimônio cultural, né, um bem cultural, não tem um valor em si, né, não nasce com o bem, mas o valor é atribuído a ele, né? Então, uma comida, uma preparação gastronômica é uma preparação gastronômica e vai ser um bem cultural, pode vir a ser patrimonializado se houver um movimento, né, em direção a ele e se for atribuído valor a esse bem, né? E como é que a gente faz para pensar esse valor de um bem cultural? Eu tenho uma proposta aqui, é o que eu trago nessa tela aqui, que para a gente pensar, né, os valores, né, próprios de um bem cultural, a gente pode pensar em termos cognitivos, formais ou estéticos, afetivos, pragmáticos e éticos. E aí é um convite para vocês pensarem os bens gastronômicos a partir dessa categorização. A gente vai falar um pouquinho deles aqui e eu vou pedir depois uma pausa para vocês assistirem, que vocês façam uma pausa nessa aula para assistir a um vídeo. Esse vídeo é uma apresentação, uma palestra que aconteceu no contexto de um seminário ligado ao turismo e que está tratando de turismo gastronômico. E também que vocês deem uma olhadinha no parecer que integrou o registro dos queijos de Minas, nós já falamos deles em outra aula, né? Aqui. Deem uma olhada tanto nesse vídeo quanto no parecer do IFAM, para pensar esses valores. Onde é que vocês encontram esses valores, os quais a gente vai falar agora, na proposta do palestrante lá sobre turismo gastronômico e no parecer dos queijos de Minas. Os dois são de Minas, tanto o vídeo quanto né, os queijos que são de Minas ali. Estamos em Minas Gerais aqui. Então, um valor de um bem cultural, ele pode ser pensado a partir do valor da cognição. Então, quando eu trato um bem como documento, quando eu faço perguntas a ele, né, a fruição que está se dando ali é intelectual. Eu estou me interessando, né, o valor que eu estou atribuindo a esse bem, ele é cognitivo. Esse bem é tratado como um documento. Não é a única forma, né, de tratar um bem, e nessa categorização a gente traz aqui um valor estético, no sentido de gratificação sensorial. Assim, o quanto que um bem aguça a percepção, dependendo de onde eu esteja, né, em contato com que bem. Se esse bem é um bem material, eu estou numa casa antiga, talvez, eu estou degustando, né, um determinado alimento, né, e se eu estou me deixando levar, né, sensorialmente e não cognitivamente, eu estou atribuindo um valor formal ou estético a esse bem. Outro valor, né, que os bens culturais costumam trazer, né, não trazer de nascença, mas aos quais a gente atribui, estão no campo da afetividade, né, no campo da memória, muito mais que no campo da história, muito mais. Então, quando eu estou me deparando com um bem cultural e que ele me emociona porque ele tem um vínculo, né, com a memória da minha cidade, ou com a memória pessoal, o valor atribuído a ele é afetivo. Né? E quando eu tenho, né, estou me deparando com um bem cultural em que eu estou vinculada a ele pelo valor de uso dele, né, um uso qualificado, esse valor é pragmático, né? Se eu estou, por exemplo, eu vou usar um exemplo do Bezerra de Menezes, em que nós já falamos dessa velhinha aqui também, a velhinha que está rezando numa catedral e entra um grupo de turistas, né? E o guia pede que a velhinha se retire, eu acho, porque ela está atrapalhando o grupo, né? A velhinha está fazendo um uso qualificado daquele bem cultural, que seria a catedral, né? Porque ali, a reza dela, né? Ali, aquele bem cultural dá condições para que ela possa professar o seu credo, a sua crença, né? Enfim, fazer a sua reza de uma forma mais qualificada de que ela faria, por exemplo, na sala da casa dela. E isso é o valor pragmático que um bem cultural pode ter. Vou de novo lançar a mão da velhinha,
a velhinha do Menezes, para falar dos valores éticos, que justamente o nosso autor diz que o que aquele guia não teve, né, não entendeu, foi o valor ético do patrimônio cultural. Quando ele pede para que a velhinha se retire, quando ele entende que a velhinha está atrapalhando, né, o guiamento dele, ele não está se colocando no lugar do outro, né? Então, o valor ético ele está associado às interações sociais, né, em que os bens existem. Esses seriam os valores, né, uma possibilidade de pensar os componentes, como é que se faz, como é que se forja, como é que se plasmam os valores dos bens culturais, né? E agora eu vou pedir aquela pausa para vocês assistirem a esse vídeo e também para darem uma olhadinha no parecer do IFAM e pensarem essas questões que essa aula está trazendo, né? Em especial essa questão dos valores a partir de bens gastronômicos. Ok? E agora eu vou considerar que vocês já assistiram ao vídeo, que é um vídeo curtinho, e já fizeram uma leitura do parecer, que é um pouquinho mais longo que o vídeo, e vou seguir aqui. Por que essa tela traz agora aqui, né, os anos 2000, né? E por que a gente traz a economia da cultura? Porque isso está ligado, né, à perspectiva dessa aula, que é a perspectiva da patrimonialização no contexto mercantil, né? É o nosso tempo, né? Essa é a nossa sociedade, né? E a patrimonialização dita clássica, que nós falamos dela há pouco, ela tem menos condições de se efetivar do que a patrimonialização no contexto mercantil, né? Porque tudo está nesse contexto, nós estamos imersos nesse contexto, né? Então, por isso, né? É por isso que a gente não vai entrar, não vai discutir aqui por que isso aconteceu nos anos 2000, né? Ou dos anos 90 para cá, mas o fato é que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né, esse termo economia da cultura, né, que traz outros derivados como indústria criativa, indústria cultural, economia criativa, cidades inteligentes, né. Esse é o contexto em que o campo patrimonial nos diz que para que possa acontecer a restituição, aquela prima pobre, né, da dimensão da patrimonialização que nós vimos lá atrás, para que a restituição possa acontecer, é preciso trabalhar a cultura na perspectiva da economia, né? Então, as ferramentas da cultura, a perspectiva da cultura, da economia viria para a cultura, né? Então, nós teríamos a lógica das relações econômicas aplicadas a bens e serviços e manifestações culturais que entram ou que poderiam entrar em um fluxo completo de produção, distribuição e consumo, né? Então, o que a gente veria ali? Relações entre criação, produção, distribuição e demanda, diferenças entre valor e preço, reconhecimento do capital humano, mecanismo de incentivo, subsídios, fomento, intervenção e regulação, que são coisas do métier do campo da economia e não da cultura, né? Mas que, desse ponto de vista, poderiam fazer com que acontecesse efetivamente a restituição do patrimônio cultural para a sociedade, né? E quem protagonizaria, né, essa forma de fazer as coisas, né, seria justamente o setor produtivo, né? Isso tem acontecido. No discurso do setor produtivo que tem atuado, né, nesse campo da cultura, a gente vê, né, as questões socioambientais, socio-urbanas, socioeconômicas, distribuição de renda, né? Eu coloquei esse sócio em itálico ali, poderia ter usado aspas para pensar, né, para a gente pensar aqui que isso faz parte do discurso de sempre hoje em dia, né? Assim como a questão da sustentabilidade, ela está presente em todos os discursos, em todos os projetos. O que se consegue efetivar realmente, né, é uma outra discussão, mas está presente no debate e no discurso, né? E aí, pensando que isso tem acontecido, né,
E eu peço para vocês pensarem até que ponto, até que ponto, né, os bens culturais gastronômicos estão inseridos na economia da cultura, especialmente dos bens gastronômicos, pensando que no que isso pode dar, né? Se isso pode dar na efetivação, né, do patrimônio cultural, né, da preservação do patrimônio cultural, e isso se dá muito pelo turismo também, né? Quando a gente fala, né, de economia da cultura, a gente está falando muito de turismo, né? E a crítica que se faz é que a atividade turística, ela via de regra, pelo menos no turismo convencional ou hegemônico, é uma atividade desterritorializada, desvinculada do habitual, da vida cotidiana, né? E dependente de especialistas. Né? Quando a gente diz que a gente precisa de um guia para conhecer alguma coisa, um lugar, determinado bem, é porque, de alguma forma, aconteceu uma espetacularização desse bem cultural. Né? E isso, via de regra, acontece muito no contexto turístico, né? Porque o turismo, via de regra, né? E eu diria que a economia da cultura também, de certa forma, entende, né, a cultura como um domínio à parte da vida cotidiana, né? E que atende ao mercado simbólico, atende, né? Então, a cultura que ela é feita pelos produtores culturais, produtos, espaços, mercados, equipamentos, ela não é a cultura como um modo de vida, né? Ela é um produto, né? E aí eu pergunto para vocês como é que a gente pode pensar os bens gastronômicos nesse contexto. Né? O que tem de crítica também? De que esses usos que se faz da cultura não privilegiam as representações em detrimento das práticas. Né? Por exemplo, eu gostaria de trazer um exemplo agora de Florianópolis. Nós temos em algum lugar da ilha aqui um empreendimento que fez uma maquete da Ilha de Santa Catarina e que mostra ali muito da cultura da Ilha de Santa Catarina, da cultura e das tradições, né? Essa maquete não é em si uma coisa ruim, ela é um atrativo turístico. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa maquete, eu estou chamando de maquete, eu esqueci o nome do projeto, ao mesmo tempo que a gente tem essa maquete mostrando a cultura da Ilha de Santa Catarina, a gente tem pouquíssimo apoio ao pescador artesanal, por exemplo. Né? É um caminho mais fácil, né, fazer esse tipo de empreendimento, né, empreender nesse sentido, do que apoiar uma prática cultural. É nesse sentido que vem a crítica aqui, né, quando o simbólico, quando a representação substitui as condições concretas de produção e reprodução da vida. Mas uma questão final que fica aqui é que, quando eu disse para vocês que eu fiz aquela pesquisa, né, com as instituições responsáveis, né, e que eu ouvi que o turismo não é central, não é algo que pode ajudar na preservação do patrimônio cultural, e que o patrimônio cultural e material aqui não tem tido, né, o interesse econômico não tem se sobreposto à questão da patrimonialização dita clássica, né, para o consumo interno. Ao mesmo tempo que isso talvez seja assim, a gente também não vê a efetivação, né, ou seja, a apropriação do patrimônio cultural por um número significativo de pessoas. E talvez, então, a gente devesse pensar na possibilidade de desenvolvimento de planos de salvaguarda de bens imateriais pela articulação entre os setores, o mercado, né, o setor produtivo, o Estado, a sociedade civil organizada, observando algo muito importante, né, de que se não há, e eu concordo com os autores que afirmam isso, né, que se não há antagonismo entre valor cultural e valor econômico, há sim antagonismo entre a lógica da cultura, né, porque a lógica da cultura, né, a lógica do campo, do patrimônio, é a lógica da prioridade, né, da produção de sentido, que esse bem faça sentido para as pessoas, né. A lógica do mercado é, via de regra, né, a instrumentalização da cultura para a obtenção de lucro. Mas a gente pensando que um caminho seria talvez essa articulação, que o setor produtivo não fique sozinho nisso, né, pensando, né, a cultura, mas que articulado ao Estado
e a sociedade civil organizada se possa chegar a uma maior efetividade, né, do bem cultural.